Olá, meu querido irmão e amigo, a paz do Senhor Jesus. É sempre uma grande honra, uma grande alegria poder estar aqui mais uma vez para poder transmitir a inerrante, infalível, poderosa palavra de Deus ao seu coração por intermédio da Rádio Máquina do Tempo. Eu quero aqui externar a minha alegria, a minha gratidão a Deus pela vida do nosso grande amigo Júlio Carvalho. Obrigado, irmão Júlio Carvalho, pela confiança que me foi delegada de estar todos os domingos aqui trazendo a mensagem de Deus através da Rádio Máquina do Tempo. E se você quiser participar, acompanhar diariamente, 24 horas por dia, é muito fácil. Você vai no seu aplicativo e você baixe lá o aplicativo Rádio Máquina do Tempo. Você vai colocar Rádio Máquina do Tempo Web. É a primeira, quando você colocar o nome, você vai baixar esse aplicativo e você vai estar assistindo todas as nossas ministrações todos os domingos. Não só a nossa ministração, como todos os demais pregadores que estão empenhados a falar do amor de Deus através da Rádio Máquina do Tempo. Vai lá no seu Play Store agora e você baixe Rádio Máquina do Tempo Web. É necessário você colocar o web, porque senão você não vai conseguir achar. Você colocando no pesquisar, vai ser o primeiro aplicativo, você baixa e seja abençoado por Deus. Deus te abençoe. Quero aqui agradecer a Deus pela presença de todos vocês presentes. Eu estarei fazendo uma breve oração e logo a seguir, enquanto você compartilha, enquanto você convida aí alguns amigos, nós estaremos aqui orando e pedindo a bênção de Deus por mais uma ministração nesse grandioso dia. Amado Deus e eterno Pai, Pai de bondade, Pai de amor, Pai de compaixão, Pai de misericórdia, eu quero externar a minha alegria a Ti nesse dia e posso dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quero pedir ao meu professor por excelência, o meu querido amigo Espírito Santo, que possa induzir cada palavra, cada desejo do coração e da alma do nosso Deus. Aplique em palavras e põe em meus lábios e toca no coração de todas as pessoas que estão nos acompanhando por intermédio dessa Rádio Máquina do Tempo. Quero te pedir, repreende todo o principado, toda a potestade, repreende, Senhor, todo o império das trevas. Se houver alguém enfermo que através desta oração seja curado agora, arrebata todas as dores, arrebata todas as doenças malignas incuráveis de enfermidade. Nós lhe expulsamos no nome do Senhor Jesus, que da cabeça até a planta dos pés que batem retirado agora. Amigo fiel, quero pedir que nesse momento a todos que vão ouvir a tua palavra, me toma, Senhor, nas tuas mãos e usa a nossa vida para trazer a tua vontade revelada aqui entre nós. Te pedimos, ó Deus, essas bênçãos e te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Já compartilhou? Compartilhe e salve vidas, ok? Quero trazer um texto da mensagem da palavra de Deus que está aqui. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 19 para a nossa meditação. O texto vai dizer assim: Amados, nunca se deixe se vingar. Deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim diz as Escrituras, a vingança cabe a mim, e eu darei o troco, diz o Senhor. Eu vou repetir. O texto vai dizer assim, Romanos capítulo 12, versículo 19. Amados, nunca se vingue,
deixe que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim diz as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu darei o troco, diz o Senhor. O tema desta mensagem que o Espírito Santo aplicou no meu coração chama-se vingança. É o tema desta mensagem. Quando eu falo a palavra vingança, não é uma palavra que soa bem. Quando você ouve alguém dizer, alguém falar, alguém contar, fulano se vingou do Beltrano, você pode ter certeza que vem coisas ruins, porque vingança não é uma coisa boa, vingança é uma coisa muito ruim. O texto, Paulo escrevendo aos Romanos, vai dizer que ninguém tem que se vingar de ninguém. Por mais que alguém tenha errado com você, por mais que alguém tenha falhado com você, você não pode ter o desejo no seu coração de se vingar, de desejar, de executar algo ruim que fizeram em sua própria vida. Primeiro, a vingança não pertence a homem algum. A vingança pertence somente ao Senhor, o nosso Deus. Não importa qualquer que seja o absurdo que alguém tenha feito, tenha cometido com você. Isso, o fato de alguém ter errado comigo, com você, não quer dizer que nós tenhamos que também errar com esse alguém que falhou conosco. Não, não tem. Existem coisas que acontecem no mundo que quando você vê as coisas acontecerem, você vai dizer que parece que Deus está louco ou dormindo. O que, pastor? É verdade. Você vê as coisas acontecer de olho nu e a primeira coisa que você fala: meu Deus, onde é que está Deus? Que parece que Deus não está vendo isso. Calma, relaxa o seu coração. Porque não existe, jamais existiu alguma coisa que façamos que Deus não venha se vingar. Não importa, por mais simples que seja. Pode ter certeza que a vingança chega. A vingança vem. Qualquer que seja a situação e até mesmo as circunstâncias. A gente sabe que muitas das vezes o maior problema que enfrentamos e carregamos na nossa vida não é nem o inimigo, não é nem o inferno, porque não adianta você querer vencer o inimigo, os levantes, as muralhas, as barreiras, se você primeiro não aprender a vencer a você mesmo. Tem muita gente que antes de vencer os adversários têm que aprender a lidar com você mesma. Quer ver só? Existem pessoas que são assim. Existem pessoas que são hipocondríacos. O que é isso, pastor? Hipocondríaco é um doente imaginário. Ou seja, a pessoa imagina que tem alguém querendo perseguir ele para matar. E ele se esconde, ele fica se tremendo, mas na verdade não tem ninguém. Mas na mente dele, na alma dele, no coração dele, na mente dele, parece que tem alguém o perseguindo para o matá-lo, mas na verdade não tem ninguém. Hipocondríaco, as pessoas que sofrem dessa doença, são pessoas que eles imaginam algo na sua mente como se fosse uma realidade, uma verdade. Mas na verdade nunca existiu aquilo que a pessoa está dizendo e jura até mesmo ver. Que foi o caso de Leonardo da Vinci. Ele conseguiu com que o mundo se encurvasse diante dele. Porque Leonardo da Vinci, ele imaginou simplesmente uma mulher. E ele trouxe aquela mulher que estava na sua mente, ele trouxe para o pincel.
e ele pintou a boca, pintou os olhos, pintou o nariz, pintou o cabelo, pintou mais ou menos o corpo dela, e ele falou: esta aqui é Mona Lisa. Hoje você vê nome de rua com o nome de Mona Lisa. Hoje tem música até de Mona Lisa. Hoje você vê praça com o nome de Mona Lisa. Pessoas que põem nome de filho com o nome de Mona Lisa. Nome de pessoas, nome de cachorro, nome de objeto, Mona Lisa. Agora a pergunta que não quer calar: quem é essa Mona Lisa? Ela só existiu na mente de Leonardo da Vinci, porque ele fez o mundo inteiro se encurvar diante de algo que jamais existiu. Assim tem muita gente que está acreditando em algo que não existe. Assim tem muitas pessoas que acreditam em coisas que jamais existiu no universo e até mesmo nesse mundo. Mas ela acredita porque cada um vai falando, vai falando. Daqui a pouco está todo mundo acreditando numa mentira que nunca existiu. Ou seja, numa verdade nua e crua. A verdade mas eles não enxergam. Leonardo da Vinci sabia que aquela mulher nunca existiu, mas ele conseguiu convencer que aquele quadro que ele pintou, ali tinha uma mulher que se chamava Mona Lisa. Existem pessoas que têm exatamente essa dificuldade. Dificuldade de quê? De ver, muitas das vezes, e querer fazer algo que não é da sua competência. Deus nunca deu o direito a ninguém, por mais simples que seja a situação, de você querer se vingar. Alguém faz com os outros e você vai fazer com esse alguém. Isso não provém de Deus. Paulo, quando fala aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 19, se você olhar bem dentro do texto, ele está dizendo: amados, nunca se vingue, deixa que a ira de Deus se encarregue disso. Ou seja, você não pode se vingar. É Deus, quando ficar irado, ele vai fazer aquilo que fizeram com você. E você vai ficar impune. Entenda uma coisa: aquilo que fizeram com você, você retribui, você está pecando. Você não tem o direito de fazê-lo, por mais simples e absurdo que seja. Deus não permite que nós tenhamos essa atitude de vingança. É muito triste saber que tudo que você faz de ruim, lá na frente, se prepare para você colher. Qualquer coisa que você faça de ruim, pode ter certeza que o acerto vem, e às vezes até dobrado. Vem, pastor, vem. A vingança não vai te levar a nada. A vingança, além de não pertencer a mim e a você, mas pertencem a Deus. Quando você se vinga, você pode ter certeza que alguém vai chegar e vai se vingar de você. Pode ter certeza disso. Resumindo e concluindo, se vingar não vale a pena. O que vale a pena, essa é a parte que eu mais gosto. O que vai valer a pena é você pagar com o bem todo o mal que lhe fizer. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, mas é necessário que você o faça. Isso não é nada fácil. Isso dói, isso machuca, isso te arrebenta. A você que foi a vítima, a você que foi machucado, isso dói. Só quem já passou por isso sabe o tamanho da dimensão da dor que é alguém fazer um mal com você, alguém destruir uma vida. Isso dói.
até das coisas simples que falamos, pode ter certeza que vem retorno. Até daquilo que falamos, pastor, sim, senhor. Todo mundo sabe que quem é que não fala? Só quem não é mudo que fala. Mas o mudo, ele não peca porque ele não fala, mas ele peca porque ele pensa. Porque pensar também é pecado. Pastor? A Bíblia diz que então eu fico com aquilo que a Bíblia diz. Imagina só, a minha mãe, uma vez, exemplo a gente traz de casa, eu tenho uma irmã, a minha mãe quando estava numa feira, e ela parou para tomar acho que um caldo de cana, e o que aconteceu? A mamãe parou em uma feira e ela viu uma menina. Ela foi olhar para baixo e ela percebeu que a menina estava de sandália havaiana. A mamãe nunca tinha visto aquilo na vida. A mamãe, quando olhou, mamãe do nada começou a rir, porque achou engraçado o dedinho do pé assim, trepadinho, fazer mais ou menos para você ver, isso aqui, o dedinho, o mindinho, trepado em cima do outro. Mamãe nunca tinha visto aquilo, e mamãe começou a rir, mas não estava rindo, segundo ela, do debochando da menina. Quando cheguei em casa, mamãe, por que você estava rindo na barraca daquele jeito que não conseguia parar? Ela falou assim, eu estava rindo porque eu vi o dedo da menina que tinha um dedo trepado no outro. Engraçado aquilo, nunca tinha visto aquilo. Pois é. Para que mamãe foi falar aquilo? Eu tenho uma irmã que se chama Adailza da Silva. Adailza da Silva hoje, mamãe logo a seguir engravidou da minha irmã Adailza. Menina. Mamãe, quando teve a Adailza da Silva, quando a minha irmã nasceu, o médico não entendeu. Foi examinar a criança. Olha como veio o dedinho do pé da minha irmã. Um dedinho trepado em cima do outro. Resultado disso, a minha irmã hoje já nem liga mais, nem olha para o pé. Nem olha. Porque quando ela olha, até eu, quando eu chego lá, eu bato os olhos no pé dela, quem eu lembro? Mamãe. Uma coisa simples que você fala com a sua boca é um perigo. Até daquilo que você fala, até daquilo que você fala. Tudo vai trazer consequência. Tudo Deus vai vingar, até das palavras que você fala. Vai haver uma vingança. E esta vingança não vai vir da terra. Essa vingança virá do céu. Eu não tenho problema nenhum em falar. Eu não. Podem todo mundo falar de quem está errado, menos eu. Eu não. Tacar pedra nem se fala. Falar que o filho da Doquinha é ruim, que não presta, que não vale. Você tá doido, senhor? Eu sou pai, graças a Deus, de 7 filhos. E eu não quero colocar a vida em risco dos meus filhos. Falando mal dos filhos dos outros. Primeiro que já está mal quando você fala mal de alguém, já está errado. Só que quem tem telhado de vidro não joga pedra no telhado dos outros. Pode quem quiser falar, eu não. Porque até das palavras que nós falamos, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que a conta mais cedo ou mais tarde ela vem.
porque a vingança, ela vem de Deus. Vingar não é direito meu, não é direito seu. É Deus é que vai fazer isso. Não adianta você tentar fazer com as suas mãos, porque quem vai fazer é Deus. Primeiro, a vingança pertence a Ele. Segundo, você não tem o direito de vingar ninguém. Terceiro, a lei da semeadura. O plantio sempre será livre, mas a colheita, nunca se esqueça que será sempre obrigatório. Então não vale a pena. Não vale? Não. É por isso que eu quero ensinar uma coisa aqui a você. Na hora da ira, na hora da raiva, a primeira coisa que você precisa ter é equilíbrio. Guarde isso, que mais cedo ou mais tarde você vai precisar disso. Equilíbrio é: a pessoa vem a ira, vem a vontade, mas você segura a onda. Você não faz. Tem tudo para fazer, mas você não faz. Tem tudo para pagar com a mesma moeda, mas não paga. Por quê? Porque você é uma pessoa inteligente e equilibrada. Todo homem inteligente, toda mulher inteligente tem 90% de equilíbrio. Equilíbrio é: você já viu uma pessoa desequilibrada? Já viu? Não? Aquela pessoa que uma gota já está tacando fogo em tudo. Já viu? Pois é. Uma mulher, ela começa a seguir o marido e ela percebe que o seu marido entrou em um local, e quando de repente ela vê o seu marido com uma outra mulher. Aquela mulher, ela sai de lá enfurecida. Ela pega uma barra de ferro e começa a quebrar o carro do marido. Era um carro importado. Aquele carro estava de frente para casa e ela pegou algo que estava com ela e ela saiu quebrando tudo. Ela arrebentou, ela destruiu aquele automóvel de tanta ira que ela estava no seu esposo. Só que depois que ela quebra o carro, um homem vai até ela e fala para ela a seguinte palavra: minha senhora, eu percebo que a senhora está muito nervosa. Por que a senhora fez isso? Aquele homem é um safado, eu vou me vingar dele. Minha senhora, deixa eu lhe perguntar mais uma vez, por que a senhora fez isso? E ela dizia: esse homem é um traidor, é um safado, eu vou me vingar dele. Já que a senhora vai se vingar dele, por que a senhora quebrou esse carro? Esse carro é do meu marido, agora ele vai andar a pé. O Senhor vira para aquela senhora e fala assim: minha senhora, a senhora está enganada. Esse carro não é o do seu marido. Esse carro é meu, o do seu marido é aquele outro lá, que é igualzinho o meu. Ela quebrou o carro de um delegado, porque ela quis se vingar. A vingança faz você sair do seu estado normal. A vingança faz você... Você já viu aquelas pessoas que são desequilibrados? Que quando está nervosinho, fala só besteirol. Aí depois que acalma, ai que raiva que me dá disso, sou. Eu quero te pedir perdão, amor. Meu filho, eu estava nervosa. Tá nervosa? Pega uma vara, senta no filho, arrebenta com o filho e daqui a pouco a mamãe estava nervosa, mamãe está virada. Toma cuidado com isso.
porque isso acaba sendo um ciclo viciante que pode levar você. Quer saber mesmo? Quer saber mesmo? Isso pode levar você ao abismo. Quanta gente que acabaram com o casamento por causa de palavras. Quantos filhos que foram embora de casa porque o filho errou, a filha errou e você no auge da vingança, vou me vingar. Aí você bota um monte de coisa podre que está dentro de você, você bota para fora. Aí já era. Daqui a pouco você percebe do problema que você fez e causou. Vai pedir desculpa. Como? Já foi. Como? Já arrebentou tudo. Como você já destruiu uma vida? Como você já machucou um coração? Como que você já acabou com o sonho de alguém com as suas palavras e depois ainda vem pedir desculpa? Pede desculpa ao meu filho Davi para ver o que ele fala com você. Se você erra com ele, pede desculpa, ele fala na sua cara. Desculpa, evita-se. Fica a dica. E tem gente que é especialista em errar e logo depois que erra, acrescenta logo desculpa. Cara, Deus te deu aí neurônios, Deus te deu aí cérebro, Deus te deu aí Espírito Santo para antes de você falar, a Bíblia até ensina até quando a gente vamos falar, para você pensar antes. Porque depois que a palavra é lançada, é como se uma flecha saísse da mão do arqueiro e que nunca mais ela volta para sua própria mão. Assim a palavra falada. Tem muita gente que portas se fecham para ele e para ela por causa de palavras. Porque ficou nervosinho. Porque ficou nervosinha. Toma cuidado que a precipitação pode levar você ao caos. Toma cuidado que um minuto nervosinho, um minuto nervosinha pode fazer você fazer a maior besteirada da história da sua vida. Um minuto de vingança já era. Pode ser fatal. Vingança não é uma coisa boa. Pode ser a pior que seja. Não faça isso. Não. Eu faço o quê, pastor? Não tem coisa pior para alguém. Todo o mal que ela fez a você, você pague a ela com o bem. Deixe que a vida se encarrega de vingar você. Deixa que não tem nada melhor. Porque tudo que se faz, tudo aqui se paga. Ninguém fica sem dever. E pode ter certeza disso. Tem muita gente que tiveram o ministério destruído. Porque um sem noção acusou, se levantou, e você destruiu o ministério na vida de alguém. Um certo pastor, ele foi acusado de uma traição. Ele foi acusado de algo que ele nunca fez. As pessoas da igreja acreditaram no traidor, expulsaram o pastor. Quando o pastor recebe aquela calúnia, colocam outro pastor naquela igreja, só que agora o irmão, essa pessoa que acusou o pastor, depois de algum tempo, passou mal. Foi para um hospital, passando muito mal.
O médico olha para aquele irmão e fala: reúne a família que você vai morrer. Aquele irmão põe a mão na cabeça, porque ele não queria morrer. Ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz, procure o pastor, claro que eu não vou falar o nome aqui, procure o pastor fulano, traga ele hoje aqui, porque eu não tenho muito tempo. E todo mundo, ninguém conseguiu entender. O pastor foi odiado na cidade, expulsaram o pastor da igreja. E ele só falava isso: achem o pastor. Ele não pedia comida, ele não pedia remédio, ele não pedia nada, só mandava chamar o pastor. Traga o pastor. Foram em uma cidade. E todo mundo, o que ele quer falar com esse pastor? O que aconteceu com esse pastor? O pastor não processou ninguém, não. O pastor, mesmo chorando, não deixou de ser pastor. Continuou pregando, continuou levando a mensagem do reino de Deus nas ruas, nas praças, porque ele foi expulso da sua própria casa e da sua igreja. E agora, acham esse pastor. A casa desse irmão estava cheia, porque todo mundo queria saber. A única pessoa que durante aquele tempo mandou chamar o pastor foi esse irmão, porque ninguém queria saber dele. Consegue achar o pastor. Leva o pastor na casa do irmão. Quando o pastor chega na casa daquele irmão, o pastor olha e aquele irmão, quando vê, começa a chorar. E ele disse: ainda bem que deu tempo. Deu tempo de quê? De alguém lhe achar. Eu sei que o que eu vou dizer aqui agora não dá para poder amenizar o que você passou e o que aconteceu com você. Você saiu daqui fugido e corrido, odiado pela igreja por todos. E o culpado disso tudo foi eu. Na verdade, eu não gostava do Senhor. Na verdade, eu nunca fui com a sua cara. E eu disse: na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou acabar com o ministério desse pastor. E como eu procurei de todos os lados, de todas as formas, de todas as maneiras, eu não achava uma forma, e por não achar, eu tive que inventar. Eu inventei toda a calúnia que fizeram o Senhor ser expulso da igreja e do seu ministério. E ele falava isso chorando, com lágrimas. E as pessoas que estavam lá ao redor, que tinham ódio do pastor, a notícia começou a correr na cidade, na rua e no bairro. E agora? Como é que a gente faz? Acabamos com o ministério de um pastor. Acabamos com a vida de um homem de Deus. A família do pastor foi destruída por causa daquela calúnia. Os filhos foram para o mundo por causa daquela calúnia. O casamento destruído por causa daquela calúnia. Só que agora o pastor olha para ele e diz assim: meu filho, não precisava nem mandar me chamar e me procurar. Não só você, mas todas as pessoas que me acusaram, todas elas estão perdoados diante de mim e diante de Deus. Eu já vos perdoei. Naquela mesma hora, aquele irmão dá o último suspiro e morre. No outro dia,
um monte de gente na casa desse pastor. Olham para a vida desse pastor, gente chorando, gente arrependido, e chamam o pastor para pedir perdão a ele. O pastor simplesmente vira para aquele povo e fala assim: vocês querem o meu perdão? Queremos. É tudo o que queremos, pastor. Mas antes de eu perdoar vocês, eu quero que todos vocês venham comigo. Olha, aonde? Amanhã, 8h da manhã, num prédio maior dessa cidade. Eu quero todos vocês nesse endereço aqui. Quando chegou lá, tinha uma fila. O pastor chega. O pastor sobe no elevador com todo mundo. Quando chega o último lá, na cobertura daquele edifício, o pastor simplesmente pega um travesseiro com um monte de pena. O pastor simplesmente diz assim: vocês querem o meu perdão, não é? Queremos. O pastor abre aquele saco e no meio daquele vento o pastor solta todas aquelas penas que estavam dentro do saco. E as penas foi indo, o vento levando, o vento foi espalhando. O pastor simplesmente fala assim: se vocês querem o meu perdão, vocês peguem esse saco e tragam todas essas penas que eu soltei aqui. Como é que pega? Não pega. Ei, antes de você destruir a vida de alguém, toma muito cuidado com aquilo que você vai fazer. Porque além de você destruir a vida de alguém, você tem que estar convicto que o troco para você também pode vir em dobro. Antes de você pagar com o mal aquilo que fizeram com você, pense muito bem e veja se vai valer a pena ou não, porque tem coisas na vida que não vale a pena nem você falar, que dirá fazer. Eu estou preparado por Deus para ouvir qualquer absurdo de palavras. Pastor Adalto, irmão fulano tá assim. É mesmo? Pastor Adalto, a irmã Doquinha tá assim. É mesmo? Para mim não está dizendo nada. Porque mesmo que seja verdade, se for verdade, aí mesmo que eu tenho que me aproximar da pessoa e nunca dar as costas. Porque como que eu vou dar as costas para alguém que caiu? Se depender de mim, eu dando as costas, como esse alguém que caiu vai se levantar? E o que eu vou falar para Deus naquele dia? Senhor, o teu filho caiu, o teu servo caiu, ele é um pecador. Deus não vai querer ouvir nada disso. A única coisa que Deus vai fazer comigo é me perguntar: você não sabia que ele precisava de ajuda? E por que você não ajudou? Porque caiu. Você é juiz dele? Aquela pessoa que tinha fome, você deu as costas para ele? Aquela pessoa que morreu por tua causa porque foi abandonado por você? O que você vai falar para Deus naquele dia? O dia do julgamento final, o dia do juízo final. Ai, meu Deus do céu. Deus vai querer saber de você, meu chapa. Deus vai querer saber, não é do teu vizinho, não, é de você. Aí eu não entrei para a igreja, pastor. Eu não entrei para a igreja, Senhor, porque o pastor era assim, a família. Eu não entrei na igreja porque tinha tanta coisa errada lá dentro da igreja. Você não vai falar isso, você não vai poder falar isso. Porque julgamento é individual. Deus não vai levar você para o julgamento para você responder por mim. Deus vai levar você no julgamento para você responder por você mesmo e não pelos outros. Porque cada um dará conta a si naquele grandioso dia.
Você imagina quantas pessoas que talvez não vão à igreja por causa da sua língua, porque você acusou, porque você fofocou, porque você maltratou, porque você não visitou, porque você agiu levianamente com esse alguém. Quantas pessoas que não querem saber da palavra do reino, talvez por causa do péssimo testemunho que você mesma deu. Para mim, salvação é individual, como diz a Bíblia. A Bíblia diz que cada um dará conta a si mesmo, se as suas obras for pura e reta diante de Deus. Deus está dizendo que a vingança pertence somente a Deus. Não importa qualquer que seja o problema e até mesmo a situação. Mesmo que você esteja 200% certo, isso não te dá o direito de você se vingar. Aquilo que você planta, você também colhe. Por que você quer se vingar? Por quê? Pastor, acabou com a minha família. Eu sei, dói, machuca, mas não se vingue. Pastor, olha o que fizeram com a minha filha. Não faça nada. Ore e confie. Pastor, palavras. Você está chateada com palavras? Ixi. Se eu for dar ouvido às palavras que as pessoas falam, eu nunca pregaria o santo evangelho de Deus. Eu não. Por quê? Porque se você faz, as pessoas falam. Se não faz, vão falar na mesma. Mas o maior segredo é você não ouvir. O maior segredo é você fazer aquilo que a Bíblia diz para você fazer. Eu quero lá saber, irmão. Detalhe de quem pecou, de quem errou, de quem caiu, de quem fez assim, de quem fez assado. Eu vou dar as costas para as pessoas como essa? Nunca. Porque eu não sou homicida. Essa pessoa poderia ter procurado outras pessoas. E se elas foram procurar você, é porque Deus iria usar você como um remédio para curar aquela pessoa que está doente. E o que é que você faz? Acaba de matar. Você já não é mais inocente. Você não. Pode estar sujo, eu limpo. Pode ter cometido o maior pecado, eu cuido. Pode ter feito... Não quero nem saber. Se apareceu no meu caminho, eu cuido. É, pastor? É. Por quê? Porque Deus não me dá o direito, nem a mim, nem a você e nem a ninguém, de você simplesmente olhar, julgar e condenar alguém que errou. Deus não te dá esse direito. E como eu não sei o que a vida vai me produzir amanhã, hoje, graças a Deus, nós estamos de pé. Hoje, graças a Deus, você está bem, mas amanhã ninguém sabe. É claro que eu profetizo. Se eu não acreditasse nisso, eu não seria pastor, eu não profetizava na vida das pessoas. Hoje você pode estar todo arrebentado, meu irmão. Eu não vou profetizar cemitério, cova e sepultura para você, não. Você pode estar na lona, você pode estar arrebentado, destruído, mas se você aparecer aqui, eu vou profetizar na tua vida, vida no lugar de morte, alegria no lugar de tristeza, riqueza no lugar de pobreza. É isso que Deus nos chama para fazer. E o que é que você faz?
pastor, eu quero que ela morra. Acabou comigo, a desgraçada miséria. Que é isso, minha gente? Pelo amor de Deus. Não tem nada melhor do que você pagar com bem o mal que fizeram a você. Pelo amor de Deus, irmãos, eu sei que dói. Eu sei que machuca. Eu sei que leva alguém para UTI. Palavras mata. Mata, pastor, mata. Principalmente palavras que você ouve de coisas que você nunca ousou e sonhou e pensou em fazer. Palavras mata? Pode ter certeza que sim. Um certo homem tirou uma aliança do dedo. Ele amava demais aquela namorada. Aquela namorada era tudo na vida dele. O amor que ele tinha pelaquela namorada, ele era capaz de dar a sua própria vida. Um belo dia, ele chega até a casa da sua namorada. E ele não aguenta. Ele chega para ela e diz: amor, feche os seus olhos que eu tenho uma surpresa a você. E ela fecha os olhos. Ele bota a mão no bolso e tira uma caixa. Ele abre essa caixa diante dos olhos dela, com os olhos fechados, e ele diz agora para ela: pode abrir. Quando ela abre os olhos, tinha um lindo par de aliança. E ele dobra o seu joelho e fala assim: eu quero que seja o primeiro e o único amor da minha vida. Eu te amo. Eu quero me casar com você. A sua namorada, ao olhar aquilo, ela olha dentro dos olhos desse moço apaixonado por ela. Simplesmente, ela olha e diz: olha, eu também gosto de você, mas eu não posso me casar com você. E ele: mas por quê? Porque você é alguém que não tem um futuro para mim. Ele disse: mas eu te amo. Eu vou lutar, eu vou fazer o que eu puder. Eu prometo que eu não vou deixar faltar nada para você. Ela disse: que futuro eu terei ao seu lado? E quer saber, além do mais, é muito bom a gente ter essa conversa aqui, porque eu quero alguém que me dê estabilidade. Eu quero alguém que me dê futuro. Eu quero alguém que não me deixe preocupado com o meu futuro. E ele disse: me dê essa chance. Ela disse: não. E o nosso namoro eu quero aproveitar para poder terminar agora. Você já chorou na vida? Já. Eu também já. Só quem já chorou por decepção, por tristeza, sabe o tamanho da dimensão da dor que é. Aquele homem chorou rios de lágrima. A lágrima daquele jovem começou a se secar. Tinha semana que aquele jovem já não conseguia mais chorar. Aquele jovem simplesmente, naquela semana, já não tinha mais lágrimas. Ele arrumou um trabalho, ele começou a se dedicar nos estudos e se passou mais de 10 anos. Eu fui pregar, fui fazer o lançamento do meu livro A Esperança no Deserto, na cidade de Boston, nos Estados Unidos,
E eu fui convidado para pregar no estado da Flórida. E na Flórida existe uma cidade que se chama Sarasota. E lá tem um amigo meu que me chamou para pregar lá. E quando eu lá cheguei, eu sento na sala e eu ouço esse testemunho desse fato que aconteceu. Mas ouça, depois de 10 anos depois, essa mesma jovem, ela tem o desprazer de encontrar, depois de 10 anos, com esse mesmo jovem, que agora já tinha passado 10 anos. E ela entra dentro daquele shopping e ela se depara com um ex-namorado agora dela. Quando ela se depara, ela olha, vê aquele homem de calça jeans, de um tênis simples, de uma t-shirt muito simples. Ela faz desdém da vida daquele homem. E ela olha, chama ele e fala assim: nossa, você não mudou nada, não deu nem bom dia. Ela olha e a primeira palavra que ela fala é essa: nossa, você não mudou nada. Olha, você continua simples, vestindo sempre as mesmas roupas. Você está bem mesmo? Ele: eu estou ótimo. E você está bem? Ela: olha, eu estou hiper bem. Ele: que legal. É bom saber que você está bem. Ela olha dentro do jovem, que agora 10 anos se passaram. Ela fala assim: você lembra a última conversa que nós tivemos? E ele: como esquecer a nossa última conversa, o nosso último encontro? Pois é, olha, eu tinha razão quando eu abandonei você, quando eu me separei de você. Eu tinha razão. É mesmo? É. Olha, depois que eu larguei você, eu encontrei um homem, eu sou casada com ele até hoje. Ele trabalha numa empresa e só para você ter uma ideia, ele ganha aí $5.000 por semana. A minha casa não falta nada. Compramos aí um apartamento, sabe? Financiado. Mas daqui a 20 anos a gente termina de pagar, mas o dinheiro sobra. O jovem olha para ela e dá um sorriso: olha, eu estou feliz por você ter conquistado um casamento, ter conquistado um imóvel. Estou feliz mesmo, parabéns a você. E ela assim: olha, a princípio, eu quero te apresentar, meu esposo está até aqui. Aí ela faz o sinal para o esposo dela chegar. O esposo dela vem com o embrulho da loja. Oi, amor. Ela: bem, eu quero te apresentar aqui um ex-namorado meu. Quando o cara olha para o ex-namorado dela, ele: não acredito! É você? Sou eu. Pô, meu amigo, me dá um abraço aqui. A esposa do cara fica sem entender. Ué, vocês já se conhecem? Sim. E ele chega: amor, eu esqueci de falar com você, amor. Lembra que eu falei com você, pô, lá no meu trabalho tem alguém divino, tem alguém magnífico. Eu tenho um patrão que me dá algo que eu tenho certeza que eu nem mereço. Amor, esse aí é o meu patrão. Oh, meu Deus. Oh, Jesus amado. Amor, esse aí é o meu patrão. O marido ganha $20.000 por mês. Se ele ganha como funcionário $20.000 por mês, quanto que não ganha o patrão? Sabe o que você precisa entender dentro desse texto, dentro dessa mensagem? As pessoas hoje que pisam você porque você está na pindaíba, porque você está
morando, vivendo, habitando em Lodebar. Essas pessoas não sabem quem será você amanhã. Aprenda a honrar, a amar as pessoas que te honram quando você está na lona. Quando ninguém acredita em você. Se tiver alguém que acredita em você, invista na vida dessa pessoa. Porque essa pessoa que lutou do teu lado, ela também merece desfrutar tudo aquilo que Deus tem reservado para você, algo de excelência, porque quem é fiel no pouco também vai ser fiel no muito. Há pessoas que chegam, eu quero fazer uma crítica construtiva, é assim mesmo que os invejosos chegam, né? Quero fazer crítica construtiva. Meu amigo, pega essa crítica construtiva, leva ela por raio que o parta, acompanhado de plantar banana, batata, ou o que você quiser. Porque eu não posso aceitar crítica de construtiva na vida de alguém que nunca pegou um prego na minha vida. Vai plantar batata em outro lugar. Aqui não. Por que você aceita opiniões de gente assim, que nunca construíram nada de bom, de produtivo na sua vida? Eu tenho 100% de certeza absoluta que aquele homem que pisou, que humilhou, que arrebentou com você, eu não tenho dúvida, amanhã ele vai chorar as pitangas. Mas agora já vai ser tarde demais. Porque quem me vinga é Deus. Quem vinga você é Deus. Até das palavras que as pessoas lançam sobre a nossa vida, até nisso, Deus é o vingador de todas as coisas. O meu tempo acabou. Mas, nobres amigos que ouviram esta palavra, através da Rádio Máquina do Tempo, você talvez foi tocado por Deus em parar, em ouvir, em refletir mais uma mensagem e mais uma ministração. E nesse momento, talvez você tenha sido tocado por Deus para entregar a sua vida e o seu caminho a Jesus. Se Deus tocou profundamente na sua vida e você deseja aceitá-lo como único Salvador, escreva aí agora, eu quero. Procure aí agora e diga, eu quero aceitar a Jesus. Eu não quero mais saber de vingança, porque a partir de hoje eu vou deixar para Deus me justificar, para Deus fazer a vingança na minha vida. Mas não ouse a sair do seu lugar para você vingar todo o mal que fizeram a você. Meu nobre amigo, com todo respeito, com o maior carinho que eu tenho pela sua vida. Isso às vezes acontece até comigo, que eu sou pastor, pode também acontecer com você. Todo ser humano pode passar por uma situação como essa. Mas a certeza que eu tenho, de cabeça fresquinha aqui que eu estou agora, em falar para você, simplesmente para falar para você que não vale a pena você brigar, não vale a pena você se vingar, porque Deus é que pertence à vingança. Antes de encerrar, enquanto você escreve aí, eu quero, havia um casal que se era apaixonado um pelo outro. E agora esse casal muito apaixonado, ela escreve uma mensagem de texto para o namorado dela. O namorado dela sabia que eles iam se encontrar em uma festa. E quando chega naquela festa, o namorado
daquela jovem, simplesmente, quando ele chega, ele vê a sua namorada abraçando, via um homem do lado dela fazendo cafuné, fazendo carinho no rosto, abraçava, beijava a cabeça. Aquele homem não pensou duas vezes. Aquele homem na mesma hora saiu violentamente, foi até a sua namorada, puxou-se uma faca e esfaqueou a namorada. Matou a namorada. Agora a polícia o apanha, leva ele para a delegacia. Quando chega na delegacia, o delegado pergunta: por que você fez isso? E ele diz: ela estava me traindo. Não, ela não estava te traindo. Por que você fez isso? Essa mulher, ela me traiu, é uma traidora. Eu não aguentei e matei. Eu me vinguei, porque gente traidora tem que morrer. O delegado, mais uma vez, pergunta para ele: de quem é esse celular? Esse celular é meu. Vou lhe perguntar de novo: de quem é esse celular? Eu vou lhe falar de novo: esse celular é meu. É seu mesmo? É. Tá bom. Eu vou ler uma mensagem aqui. Você conhece essa moça que você matou? Conheço. Muito bem. Você sabe o nome dela? Tem o nome dela aqui na agenda? Tem, sim, senhor. O delegado vai lá e abre. E fala assim para ele: olha, essa mensagem aqui que você não leu, essa mensagem aqui é para você. Você quer ler ou quer que eu leia? O senhor pode ler, doutor. Então eu vou ler bem alto aqui para vocês. Na mensagem que o delegado abre, estava escrito o seguinte: meu único adorável amor. Nunca na minha vida eu amei alguém como eu amei você. Eu te amo. Estou contando aqui os minutos para me encontrar com você. Mas olha, eu tenho uma surpresa para dizer para você. O meu irmão que morava em uma outra cidade, ele chegou e eu vou levá-lo na festa para você conhecê-lo. Eu te amo. Não demore. Te amarei para sempre. Ô precipitada, toma cuidado. Ô sem noção, toma cuidado. Toma cuidado com as palavras que você fala. Tome cuidado com as acusações que você faz, porque isso pode levar alguém à morte. E gente inocente, a vingança, ela vem do Senhor. Você pode evitar uma tragédia na sua vida de não acontecer. Evite ela hoje. Deixe a vingança para Deus tratar. E você só perdoe. Eu quero mais uma vez perguntar: temos alguém aqui para Jesus? Temos alguém? Se tiver, escreva o seu nome aí que nós vamos orar. Se não tiver, que o Senhor te conceda aí uma linda e nova oportunidade.
os meus sinceros agradecimentos a Deus pela vida, pela presença de cada um de vocês. Obrigado a vocês também que nos acompanham pelas mídias sociais, a você que compartilhou no meu Twitter, no meu Instagram, no meu canal no YouTube, na minha página oficial também da Missões pelo Mundo. Muito obrigado a você também que estão pela primeira vez aqui entre nós. A sua presença aqui é maravilhosa. Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Eu desejo aí para todos vocês aí que vocês sejam tremendamente abençoados, impactados pela palavra, pela presença de Deus. E domingo que vem, se Deus assim permitir, nós estaremos trazendo mais uma palavra de meditação e de reflexão aqui na Rádio Máquina do Tempo. Muito obrigado, meu nobre amigo Júlio Carvalho. Deus vos abençoe. E não se esqueça, vai lá no Play Store e do seu telefone e baixe lá Rádio Máquina do Tempo Web, que você vai encontrar essa mensagem lá para você ouvir quantas vezes você quiser. Deus abençoe, paz do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Tchau, tchau.